O Ministério Público já tem o laudo que mostra que a professora Larissa Rodrigues teve exposição a uma ou mais doses não letais de chumbinho antes de tomar o veneno que a matou, que seria dado por Elizabeth Arrabaça. O Ministério Público sempre falou dessa questão de que provavelmente a Larissa pudesse ter sido morta com chumbinho alguns dias antes da morte, entre 10 e 15 dias, que isso teria sido feito então aos poucos, naquelas visitas que a Elizabeth fazia para ela, levando comida, cuidando dela, aqueles sintomas que a Larissa apresentava logo depois de comer já seriam indícios de envenenamento. Então sempre o Ministério Público falou desse ponto. Então foi pedido aí um esclarecimento justamente para entender dessa questão. Será que esse envenenamento poderia ser gradativo? E agora então já tem essa explicação de que sim, a Larissa recebeu essas doses não letais antes da morte, o que segundo o Ministério Público pode reforçar ainda mais a participação do Luiz. Já havia adiantado pra gente também que o Luiz foi o mentor e a Elizabeth a executora. Então, com esse envenenamento aos poucos, o que se acredita? Que o Luiz também ajudou justamente nesta ação, né, de levar o chumbinho, de ir até a casa da Larissa. Então, o promotor vai falar exatamente a respeito deste laudo agora. A Larissa já vinha sendo envenenada há algum tempo antes da morte efetiva dela. Naqueles dias em que a Elizabeth ou até mesmo o Luiz, né, levavam alimentos para ela e esses alimentos com certeza já estavam envenenados. Tanto que ela vinha passando mal e reclamava, até em uma certa oportunidade confidenciou para uma amiga que sentia até que ia morrer, porque o corpo todo tremia. Sendo gradativo, indica que a Elizabeth reforça ainda mais essa tese de que a Elizabeth não agiu sozinha? Sim, havia, claro, uma combinação prévia. Isso mostra que não foi só no dia 21, quando a Elizabeth esteve no apartamento, que ela deu o veneno para Larissa. Isso já vinha acontecendo há algum tempo. Nós conversamos também, Bruna, com um químico da USP. Ele explicou exatamente o que fala neste laudo. Em outras palavras, então, como você bem adiantou também, houve algumas doses, então, não letais antes da morte. Porque uma dose letal, segundo o especialista, o corpo não processaria, não metabolizaria o veneno a tempo. E ele vai explicar exatamente deste ponto. O perito, no seu laudo, ele é categórico em dizer que foi detectado o aldicarb sulfóxido, que é um metabólito, e que essa substância demora um tempo para aparecer no organismo da pessoa que entra em contato com o chumbinho, com o aldicarb. E que esse tempo, para começar a aparecer no organismo em concentrações que fosse possível eles detectarem nas análises de sangue que eles fizeram, ela é incompatível com o tempo que demora entre a exposição e a morte no caso de uma intoxicação em concentrações letais. Ou seja, o que ele diz é que se apareceu o aldicarb sulfóxido, que é esse metabólito, isso teria que ser de exposições anteriores, que não foram letais, no entanto, dariam tempo para o organismo metabolizar esse composto na intenção de eliminá-lo do organismo e atingisse concentrações no sangue que eram possíveis de serem detectadas no exame toxicológico realizado. O promotor falou também da transferência, de uma possível transferência tanto de Luiz Garnica quanto de Elizabeth. Um ponto interessante que ele cita é pela questão da segurança do Luiz, e que por isso talvez ele tivesse que ir para outro local. Vamos ouvi-lo. A Elizabeth acho que deve permanecer em Votorantim, onde ela está. Quanto ao réu Luiz, eu entendo que seria prudente transferi-lo para a penitenciária de Tremembé, onde ficam esses réus que são acusados aí de crimes de maior repercussão, até para salvaguardar a própria integridade do réu. Você tinha até comentado isso, que acho que é mais uma medida de segurança também? Exatamente, para o próprio réu.
E tem um ponto interessante também, Bruna, das conversas que o Luiz teve com a amante. A gente sabe, por tudo que já foi falado durante o inquérito, que o Luiz, ele tinha um outro relacionamento. Então, é muito interessante pensar, até pelas conversas que a gente teve acesso, é que o Luiz, no dia em que a Natália Garnica morreu, exatamente ali no momento em que ela está ali na casa, pouco depois ali do momento do socorro, ou seja, durante a madrugada inteira, a verdade é essa, ele começa a conversar com essa amante. Então são várias conversas dele cobrando ela, pedindo para que ela ligue, pedindo para que ela fique com a outra pessoa que está. Então ele faz essas cobranças durante todo o tempo, exatamente no dia 9, no dia em que a Natália Garnica morreu. Então é uma atitude estranha, né? Justamente por conta da morte dela, ele acaba conversando. E tem um outro fato interessante também, que ele diz na conversa para ela que ele parou de segui-la e que ela chorou muito e que a mãe pediu para ter paciência. É claro que dentro desse contexto não dá para entender exatamente o que a Elizabeth Arrabaça quis dizer com ter paciência. Fato é que pelo inquérito a gente tem tudo o que aconteceu depois, né? Ou seja, 9 dias depois, no dia 22, ali 22, 23, tem a morte da Larissa. Então acontecem muitas coisas depois e é exatamente isso agora que precisa também ser investigado. São conversas que foram anexadas ao processo recentemente porque o celular da amante também foi periciado. E nesse celular foi onde então que se encontrou, né? Acabou encontrando essas conversas que acabam complicando ainda mais a situação do Luiz. Lembrando que ele também responde pelos mesmos crimes da mãe, feminicídio com 3 qualificadoras, só que ele também pode responder por fraude processual, justamente porque ele teria tentado limpar a cena do crime. Na verdade, o que se diz do Ministério Público é que ele tentou, porque ele utilizou álcool, a questão dos panos, então tentou ali uma modificação, né? Até a guarda, quando chega ao local, diz que ele tinha justamente essa pressa por tentar fazer esta limpeza. Agora a gente tem um outro processo, que é o da Natália Garnica, que também morreu envenenada com chumbinho, e resta saber agora em quais circunstâncias. A gente não tem muitos detalhes ainda, é um processo que está no começo, mas é exatamente isso que a polícia vai tentar descobrir. Se a morte de Natália Garnica foi parecida, muito semelhante com a de Larissa, porque pela cena do crime, ontem até a gente conversou com as defesas também, é muito parecido. O Luiz também está na cena do crime, ali no local, no momento em que a Natália morre, mas ele ainda não é colocado a princípio como suspeito. Nesse caso, a Elizabeth Arrabaça é a principal suspeita do crime, né? Ela que teria dado também veneno para a filha. As defesas, nós conversamos, nega a participação, né? Na verdade, o Luiz e a Elizabeth, eles negam participação neste crime e agora então resta saber para onde que eles vão. Hoje a defesa de Elizabeth disse que estava tentando justamente negociar ali a questão da custódia, né? Da audiência de custódia. E logo então a gente deve saber o destino deles. Bruna, eu volto com você. Bruni, a gente falou também da exumação do corpo da cachorrinha, né, que deve acontecer aí na próxima semana, para saber se ela também teria sido envenenada por Elizabeth Arrabaça. A gente está vendo aí a foto da Babi. Existia essa suspeita, né, aí até então a polícia não tinha pedido a exumação do corpo, mas agora sim foi pedido para saber se essa cachorrinha que morreu de uma hora para outra, né, Bruna, a cachorrinha aí da Natália, a filha da Elizabeth, que também foi encontrado chumbinho no corpo dela, parece que a cachorrinha também foi morta com chumbinho, é o que a polícia quer descobrir. Mais um crime aí, então, que pode entrar para Elizabeth Arrabaça. Com ele, falei, filho, sua mãe, vou falar aqui, sua mãe matou a sua irmã e matou a Larissa também. E o que? Nossa Senhora, minha mãe, minha irmã, minha esposa, falei, filho, o quadro é esse daí, tá desenhado, é isso daí. Isso eu vou falar pro senhor. A gente já tinha essa percepção antes de só estar esperando sair dos resultados. Até para mim vir aqui, eu estava esperando sair dos resultados. Eu cheguei a questioná-lo
certo, questionado. Cheguei a questionar, porque eu sou pai, mas também, esperei, precisa ser, às vezes, quem é o culpado tem que ser responsável por aquilo que fez. Mas não, eu tenho o inquérito, está correndo, tudo, não chegar a uma conclusão do inquérito. Infelizmente, tenho inocente. Fiquei sabendo que ela estava com dor de barriga, porque ela tinha comido uma torta. E que ela estava com diarreia. Eu fiquei sabendo disso através da minha mãe. Sua mãe? Sua mãe chegou a falar sobre o remédio para ela, ela forneceu alguma coisa? Ela fala que ela vai levar Gatorade. Ela leva Gatorade. Agora se eu não me recordo claramente, mas ela fala uma coisa que vai chegar a levar. As probióticos e Gatorade. Eu sempre perguntava pra ela a verdade, eu queria a verdade. Ela falava que ela não. Eu falei, mãe, mas o que tá acontecendo? A última pessoa que veio falar isso foi ela. Eu não fiz nada. Pisando a minha mãe, eu tomei conhecimento das contas dela, né? Que eu fui pagar as contas e tive acesso aos extratos bancários dela. E aí eu vi que tinha várias transações de joalherias, centros de joalherias. E aí eu comecei a olhar. E aí fui olhando, cheguei até o ano passado, numa data de 10 de julho, onde tem um valor de transferência de R$5.000. E naquela data eu estava de viagem. Minha mãe que sempre olhava minhas plantas, como eu olhava as plantas dela. E aí, naquele momento, eu veio aquelas transferências, eu falei, deixa. Fui lá olhar as minhas coisas, meu guarda-roupa. E como eu já tinha conhecimento dessas transações anteriormente, eu fui olhar as minhas coisas, e a hora que eu pego a minha caixa, eu olho que só tinham 2 anéis, as outras joias, Versailles, joias do meu marido, as coisas. Crianças aumentar, não estava mais lá, só essas 2 peças. Então, anos atrás, por estava a data, sumiu R$100.000 do isotório do apartamento dele. E na época ele me falou que só ele e a minha mãe e a Larissa sabiam onde estava. Estava enrolado dentro de uma bandana da medicina, em cima do guarda-roupa, e que a minha mãe sabia onde estava esse valor. Na época ele comentou comigo. Falei, Luiz, pelo amor de Deus, né? Pode ser alguém. Jamais, né? E passou. E o ano passado, no final do ano, a minha irmã me ligou um dia falando que a minha mãe tinha pego R$2.000 dela.